Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Rubens, da Igreja Orvalho. É um prazer estar aqui com você. Peço que você acompanhe também nossas outras aulas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. E quando nós falamos no arrebatamento da igreja, é bom que você entenda que existem muitas visões a respeito do arrebatamento da igreja. Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. E ainda outros acreditam que a igreja só vai ser arrebatada no final da tribulação, no final de 7 anos. Ainda tem um grupo que acredita que uma parte da igreja é arrebatada antes da tribulação e outra no meio da tribulação. Então hoje nós vamos falar de 6 argumentos essenciais que provam que a igreja vai ser arrebatada antes do período da tribulação, isto é, antes de começar a última semana de Daniel. Primeiro, eu quero que você entenda que a visão que nós ministramos aqui no nosso canal é uma visão pré-tribulacionista. Essa visão, ela acredita no arrebatamento pré-tribulação e ela acredita também na visão dispensacionalista. Deus, ele trata de uma forma com o judeu e ele trata de outra forma com a igreja. Deus, ele tem um plano específico para cumprir através dos judeus e ele tem um plano específico para cumprir através da igreja. Deus tem uma promessa para o povo judeu de que eles tomariam posse da terra. Esta palavra que foi dada a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ela não foi cumprida na sua totalidade. Ela foi cumprida parcialmente. Então Deus vai dar a posse da terra para os judeus. A promessa de Deus para os judeus é a posse da terra. Isso vai acontecer depois da tribulação, numa dispensação que nós chamamos de milênio, no qual também eu vou falar sobre essa dispensação numa outra aula. Então veja bem, Deus, ele tem um plano específico para os judeus e outro plano para Israel. Então ele vai concluir o plano dele para a igreja, e quando ele concluir esse plano para a igreja, ele então começa um plano para Israel que vai desde do arrebatamento até o final do milênio. Ok? Quando a igreja for levada da terra, o ponto de referência de Deus então volta a ser Israel, volta a ser o judeu. Só lembrando que lá em Romanos capítulo 11, verso 25, fala que o endurecimento veio a Israel até que se complete o tempo dos gentios. Ou seja, quando todos os gentios que vão se converterem, fecha-se a janela que foi aberta quando Jesus morreu, que começou a dispensação da graça. Essa janela vai fechar quando a igreja for arrebatada. O plano de Deus para a igreja acaba quando a igreja for levada no arrebatamento. Isso vai acontecer antes da tribulação. E eu quero falar de alguns argumentos essenciais aqui desse arrebatamento pré-tribulacionista. Antes disso, eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51 e 52. Nós vamos falar aqui do arrebatamento para que você entenda o que é o arrebatamento primeiro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O dormir aqui é morrer, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que está falando aqui é que vai haver uma ressurreição no mesmo dia do arrebatamento.
Então, no dia que aconteceu o arrebatamento, ao mesmo tempo vai ter uma ressurreição. Essa ressurreição é de quem? A ressurreição daqueles que estão em Cristo, daqueles que morreram em Cristo. A Bíblia diz que eles vão ressurgir primeiro, depois nós seremos arrebatados, né? Seremos transformados, como está escrito aqui. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, deixa eu ler aqui antes. Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que diz assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto aqui é claro, fala que primeiro os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, terão o seu corpo transformado ali, e depois nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens junto com esses irmãos e com o Senhor. Ok? Então, como é que vai ser o arrebatamento? Imediatamente milhões de pessoas, milhões de cristãos, a igreja verdadeira, ela vai desaparecer num abrir e fechar de olhos, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Fala que num abrir e fechar de olhos, tudo vai acontecer. O arrebatamento ele vai acontecer em milésimos de segundos. A igreja será trasladada, será raptada, será levada para o céu. Esse momento é o momento que a igreja mais espera. O acontecimento é um acontecimento mais extraordinário que vai acontecer nessa terra depois, evidentemente, da morte de Jesus. Então ele vem, ele leva a sua igreja, ele arrebata a sua igreja, mas antes ele vai levar aqueles que morreram em Cristo. Eles vão ressuscitar, eles vão receber um corpo glorificado, assim como o nosso corpo também será glorificado, será transformado. O nosso corpo será transformado e teremos o corpo semelhante ao corpo de Cristo. Assim como ele é, nós também seremos. Mas quais são esses argumentos de que a igreja ela vai ser arrebatada, ela vai ser raptada, ela vai ser levada para o céu e transformada antes da grande tribulação? O primeiro argumento é que as 70 semanas de Israel, ela diz respeito a Israel e não à igreja. Nós já temos um vídeo que eu tenho um vídeo que eu falo exatamente das 70 semanas de Daniel. Você pode ouvir essa aula, eu creio que vai te enriquecer muito, vai te ensinar muitas coisas. A gente sabe que a semana da tribulação é exatamente a 70ª semana de Daniel. Se 69 semanas foram literais, se cumpriram literalmente para o povo de Daniel, então a última semana também tem que ser para o judeu, não será para a igreja. Então esse é o primeiro argumento de que a igreja sobe antes da última semana de Daniel. Porque o que foi dito para Daniel é que as 70 semanas estavam determinadas sobre o teu povo. O povo de Daniel eram os judeus. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, que vai ser o palco principal nesse período da tribulação. Veja bem, se as 70 semanas são para o povo de Deus, nós precisamos entender que nós estamos numa janela do tempo, que as 70 semanas de Daniel, o relógio de Deus parou quando Jesus morreu, ok? Abriu-se um tempo então, chamado dispensação da graça, para que a igreja fosse salva. Quando chegar a plenitude dos gentios, ou seja, quando todos os gentios que vão se converter, quando o último se converter, quando completar o número que Deus já sabe quantos são, então acontece o arrebatamento, a igreja é levada, e os judeus que estavam endurecidos de coração vão começar a ter o seu coração quebrantado nesse período da tribulação, uma vez que essa é a última semana de Daniel. Se aquelas 70 semanas são para o povo,
de Daniel, então a igreja não estará aqui. Esse é o primeiro grande argumento de que a igreja não vai estar mais aqui. O segundo argumento é que a semana da tribulação será o tempo da ira de Deus sobre a terra, sobre o homem. Diante disso, nós precisamos entender que a igreja, ela não pode sofrer a ira de Deus. Talvez você pense assim: mas nós estamos na terra aqui, acontecem muitas coisas aqui na terra, coisas desagradáveis, né? Tá aí o coronavírus, tem bactéria, tem isso, tem perseguição, tem guerra e a igreja está aqui. Sim, a igreja está aqui, mas o tempo da tribulação vai ser um tempo diferente de todos os outros tempos da existência do homem na terra. Vai ser um período de grande tormenta sobre a terra. Vai ser o período da ira de Deus sendo derramada sobre o homem na terra. Mas veja bem, como Deus, o nosso Pai, já derramou a ira dele sobre Jesus, quando Jesus esteve na cruz, então, o fato é que a ira de Deus não pode ser derramada sobre a igreja. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Se eu creio na cruz de Cristo, então eu estou crendo que a ira de Deus veio sobre Cristo. A questão é, você está em Cristo? Essa é a pergunta. Se você está em Cristo, Deus não pode derramar a ira mais sobre você. Porque na lei, ninguém pode pagar pelo mesmo crime duas vezes. Então, se a ira de Deus for derramada sobre a igreja, Deus está sendo injusto. Uma vez que a ira de Deus já foi derramada sobre Jesus, e eu creio em Jesus, se eu creio em Jesus e estou em Cristo, então a ira já foi derramada sobre mim também. Porque quando Cristo morreu, eu também morri. Quando Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei. A obra da cruz, ela tem dois significados muito importantes. A obra da cruz, ela é inclusiva, porque quando Cristo morreu, eu também morri. O meu velho homem morreu. Quando Cristo morreu, ele me substituiu. Então a cruz, ela é inclusiva porque ela me incluiu, e ela é substitutiva porque Jesus me substituiu na cruz. Se a ira de Deus já veio sobre Jesus, então ela não pode vir sobre mim, porque ninguém pode pagar pelo mesmo crime duas vezes. Essa é uma lei do direito. Agora, vamos ver alguns textos aqui do período da tribulação que mostra que esse é o período da ira de Deus sobre a terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Apocalipse capítulo 6, verso 16 diz assim, ó: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse é o primeiro texto aqui que fala que o período da tribulação, ou seja, os 7 anos, vai ser o período da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Se a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra e sobre os homens, a igreja não pode estar mais aqui. Apocalipse 14, 19. Apocalipse capítulo 14, 19. Diz assim, ó. Apocalipse, acompanhe comigo. Capítulo 14, verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Agora acompanhe comigo Apocalipse capítulo 15, verso 1. Apocalipse capítulo 15, verso 1, que diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. A cólera é o mesmo que a ira de Deus. Agora ainda no mesmo capítulo, mas no versículo 7, Apocalipse capítulo 15, verso 7, diz assim: Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Um outro texto agora, em Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Apocalipse 16, versículo 1, que diz: Ouvi
vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Agora preste atenção aqui em 2 versículos muito importantes. João, capítulo 5, verso 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Evangelho de João 5, 24 diz assim, acompanhe comigo. João 5, 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E o último texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. 1 Tessalonicenses 5, verso 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a igreja, ela não foi destinada para a ira de Deus. Então, a gente sabe que esses 7 anos de tribulação é a ira de Deus, a taça da ira de Deus sendo derramada sobre os homens na terra. Por esse motivo a igreja não pode estar mais aqui, porque a ira de Deus já foi derramada sobre Jesus. Jesus sofreu na cruz, Jesus foi chicoteado, Jesus foi pregado na cruz, ele sofreu dores incríveis ali, ele não aceitou ali nem aquele anestésico que foi dar para ele. Por quê? Porque ele sofreu no meu lugar e no seu lugar. Quando nós cremos em Jesus, então nós estamos crendo que a ira já veio sobre ele. Nós não precisamos mais passar pela ira, porque Jesus já foi punido no meu lugar e no seu lugar. Você que crê, eu quero te dizer que Jesus já foi punido no nosso lugar. Quero pedir também que você acompanhe comigo Romanos capítulo 11, verso 6. Romanos, capítulo 11, verso 6. Então, só lembrando que os nossos pecados já foram punidos em Cristo. Nós não podemos ser punidos novamente no tempo da ira de Deus, que é o tempo da tribulação aqui na terra. Porque senão Deus seria injusto. Olha Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, uma vez que eu e você fomos justificados, declarados justos, a ira de Deus não pode vir sobre você. Aqui está dizendo que nós fomos salvos da ira. Pastor, mas o coronavírus que veio, não é a ira de Deus sobre nós? Não, esse coronavírus ele não foi mandado por Deus. Pelo contrário, o Senhor vai nos dar livramento do coronavírus. Ele vai livrar você desse mal em nome de Jesus. Então, eu quero ler aqui Gálatas capítulo 2, verso 19, que mostra que a morte de Jesus na cruz, ela nos incluiu e nos substituiu. Gálatas capítulo 2, verso 19. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Toda a questão aqui é: você acredita que Jesus morreu por você? Se você acredita que o sangue dele foi derramado por você, isso significa que agora você está em Cristo. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós fomos considerados justos. E se eu fui considerado justo, a ira de Deus não pode vir sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo, eu estou com a minha vida misturado com Cristo. Então a morte da cruz já tratou com a situação da justificação. Você e eu fomos declarados justos. Por isso, não podemos ser mais punidos. Podemos sim ser
Deus ele pode, claro, tratar com seus filhos, claro, ele pode corrigir os seus filhos, mas jamais derramar a ira dele sobre nós. Mas no período da tribulação nós sabemos que a ira de Deus, como eu li para você aqui, virá sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, verso 10, Apocalipse capítulo 3, é o outro argumento, é o terceiro argumento de que nós não vamos estar aqui, que a igreja não vai estar na terra no período da tribulação. É que aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 10, mostra que a igreja será guardada da hora da provação. Olha só. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui está falando que nós seríamos guardados da tribulação que viria sobre toda a terra. É fato que vem tribulação sobre nós, sobre mim, sobre você, que somos a igreja. Nós sabemos que há país onde a igreja é perseguida, mas aqui nós estamos falando de uma perseguição global, da ira de Deus sobre toda a terra, de um tempo como nunca houve em todo o tempo da existência do homem aqui. É esse período da grande tribulação. A igreja não pode estar mais aqui nesse período. O quarto argumento de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação é que se a igreja passar pela tribulação, ela conseguirá identificar a data da volta de Jesus. Então preste atenção. Se a igreja estiver aqui no período da tribulação, porque o período da tribulação ele vai ser singular. Não houve nenhum outro período igual ao período que vai acontecer na tribulação. Primeiro porque a tribulação ela começa quando o anticristo fizer um acordo de paz com Israel. Então, se a igreja ficar no período da tribulação, quando o anticristo fizer um acordo de paz entre Israel e o mundo árabe, nós vamos saber que ali é o início da tribulação. E dali 3 anos e meio ou 7 anos, ele vai voltar. Nós vamos poder marcar então a data e a hora da volta dele. Mas se a igreja já foi levada antes, os que ficarem, eles não sabem que Jesus vai voltar, vai pisar na terra 7 anos depois, na volta dele na terra. Então esse é um outro argumento muito forte. Olha aqui Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus capítulo 24, verso 36. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então a tribulação ela vai ser bem característica. Por quê? Porque ela começa com uma aliança de paz de um líder mundial, que nós sabemos que é o anticristo. Ele vai permitir a reconstrução do templo dos judeus lá em Jerusalém. Ele vai fazer esse acordo de paz entre o judeu e o mundo árabe. Então ele vai depois entrar no templo. Nós sabemos que grandes terremotos vão acontecer, meteoros vão cair na terra. Vai ter um período de 5 meses que a morte vai estar presa e os homens serão atormentados. Isso nunca aconteceu até hoje na história da humanidade. Então perceba, se ninguém sabe o dia nem a hora, a igreja tem que ter sido arrebatada ali. Porque se em algum momento acontecer um acordo de paz de 7 anos entre Israel e o mundo árabe, nós sabemos que ali começou a grande tribulação, então nós podemos sim identificar o dia e a hora em que Jesus volta, ok? Por esse motivo, a igreja tem que ser levada antes da tribulação. O quinto argumento de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação é que o anticristo não poderá se manifestar enquanto o ministério do Espírito Santo estiver ativo na terra através da igreja. Isso aqui é muito importante você entender. Nós temos que ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu quero que você acompanhe comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, acompanhe comigo a partir do verso 1, vamos ler até o versículo 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo
tenha chegado o dia do Senhor. Tem gente que me pergunta, mas nós já não estamos no dia do Senhor? Nós já não estamos no período da tribulação? O próprio Paulo está respondendo que não. Ó. Por que não? Olha aqui o versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando aqui do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha o verso 7 aí, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Preste atenção. O texto aqui é muito claro. Está falando que o anticristo ele vai se revelar primeiro, mas ele não vai poder se manifestar enquanto o detentor estiver na terra. Qual que é a grande dificuldade de muitas pessoas? É identificar quem é o detentor aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esse detentor aqui é o Espírito Santo agindo através da sua igreja. É o ministério do Espírito Santo na terra. Quanto tempo já dura o ministério do Espírito Santo na terra? O ministério do Espírito Santo na terra dura 2000 anos. Ok? Quando Jesus subiu ao alto, ele falou, não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade. Então nós temos sido guiados nesses últimos 2000 anos aí. A igreja tem sido guiada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja tem sido usada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem se manifestado através da sua igreja. E o ministério do Espírito Santo vai acabar quando a igreja for arrebatada. Porque o Espírito Santo, através do seu ministério, através da igreja, através do seu serviço que ele opera através da igreja, ele vai acabar no momento que a igreja for arrebatada. Aí você pode me perguntar, mas o Espírito Santo não vai mais agir no período da tribulação? Ele vai agir no período da tribulação, mas o ministério do Espírito Santo, como é hoje, em que ele habita dentro de nós, vai acabar. Claro que ele vai continuar agindo e ainda vai continuar convencendo pessoas no período da tribulação. Porque no período da tribulação, muitas pessoas ainda vão se converter. E eles, a maioria esmagadora daqueles que vão se converter, vão morrer. Mas todos eles precisam lavar as suas vestes no sangue de Jesus, como está escrito lá em Apocalipse. Eles vão ser convencidos pelo Espírito Santo. Porém, não será como hoje. Lá no Antigo Testamento nós vemos a manifestação do Espírito Santo muitas vezes através dos profetas quando eles profetizavam. Né? A Bíblia fala que o Espírito do Senhor tomou Sansão, fala pelo menos 3 vezes isso. No período da tribulação também vai ser assim. Mas no Antigo Testamento não há menção de que o Espírito Santo morava dentro do homem. Nenhum homem o Espírito Santo morava, mas ele manifestava através dos homens ali. No período da tribulação também vai voltar a ser como no Antigo Testamento. O Espírito Santo vai usar pessoas, sim, porém ele não vai morar dentro das pessoas. A força do Espírito Santo, ou seja, o ministério do Espírito Santo, que é através da igreja aqui, o Espírito Santo atuante através da igreja aqui vai acabar, porque a igreja será levada antes do arrebatamento. A igreja não pode, o poder da igreja não pode se sujeitar ao poder do diabo, ao poder do anticristo, porque o poder do anticristo não é maior do que o poder do Espírito Santo. Então, uma vez que o ministério do Espírito Santo termina no arrebatamento, aí sim o anticristo pode se manifestar, porque o ministério do Espírito Santo, através da igreja, impede o anticristo de se manifestar. E esse é um argumento fortíssimo de que a igreja não estará mais aqui. Só reforçando o que eu acabei de falar. O Espírito Santo vai continuar atuando, não como é hoje, porque o Espírito Santo, o próprio Deus, mora dentro de nós. Mas no período da tribulação não será
dessa forma. Quando o detentor aqui de 2 Tessalonicenses for levado, quando eu digo levado, eu estou falando que a igreja será arrebatada e o ministério do Espírito Santo termina, ainda que ele continua se manifestando através de algumas pessoas aqui. Mas o ministério do Espírito Santo, a dispensação da graça fecha, a igreja sobe, e aí então o anticristo pode se manifestar. Porque o poder maior foi retirado da terra. Por isso a ira de Deus vem nesse período. E o último argumento de que a igreja será levada antes da tribulação é que depois de Apocalipse capítulo 3, a igreja não é mais vista no livro de Apocalipse. É sempre bom lembrar você que o texto-chave da interpretação do livro de Apocalipse é Apocalipse 1:19. Eu quero ler para você esse texto aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, ele é o texto-chave para te ajudar a interpretar todo o livro, para interpretar as profecias que estão embutidas nesse livro. Diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, isto é, que está relacionada com a dispensação da lei, e as que são dispensação da graça, que é o tempo de João, e as que hão de acontecer depois destas. Dispensação do milênio, que ainda vai acontecer depois da última semana de Daniel, depois que Jesus pisar lá no Monte das Oliveiras e voltar junto com a sua igreja. Então veja bem, lá em Apocalipse no capítulo 4, no versículo 1, diz assim, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então aqui tem a frase depois dessas coisas duas vezes, no começo do versículo e no final do versículo 1. Por que depois dessas coisas? É depois de que coisas? Depois da dispensação da graça. Depois da dispensação que João estava. Então, depois dessas coisas se refere depois do capítulo 3. Porque no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, é Jesus falando com João a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor. Ok? Depois que ele termina de falar e de exortar e de elogiar as 7 igrejas, aí vem o capítulo 4, e aí vem a primeira frase: depois dessas coisas. Lembra que lá no capítulo 1, verso 19, fala: escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Então as que hão de acontecer é depois dessas coisas. Então depois dessas coisas significa que é depois do período da igreja. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, você não vê mais a igreja ser citada. Apenas nós vemos que a igreja volta com Jesus lá no capítulo 19. O desenrolar de toda a semana da tribulação acontece entre o capítulo 4, especificamente entre o capítulo 5 e o capítulo 12. Depois do capítulo 13 em diante, fala do desenrolar do que vai acontecer, os personagens de Apocalipse, da semana da tribulação. Então esses são os 6 argumentos que mostram que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Espero que você tenha aprendido bastante e acompanhe as nossas outras aulas aí. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.